Fala galera, eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa videoaula vamos aprender a como calcular juros simples, ok? Então antes de começar já aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Vamos lá! Nesta primeira parte da nossa aula sobre juros simples, vamos conhecer as fórmulas utilizadas para resolver os problemas e resolver alguns exemplos. Então vamos lá. Temos a fórmula dos juros, a fórmula do montante e essa fórmula geral que engloba essas duas últimas fórmulas que vimos aqui, tá? Seria a fórmula mais completa que utiliza na maioria dos exercícios, ok? Mas é bom conhecer as três porque geralmente elas ajudam muito na resolução desses exercícios. Então vamos lá. A primeira de juros aqui, vamos conhecer o que significa cada letrinha que está nela. O J se refere a juros, certo? O C seria o capital. O que é o capital? É o valor aplicado, aquele valor inicial. O valor inicial do meu investimento, o valor inicial da minha dívida, o valor inicial de um empréstimo, certo? O I significa taxa. É a taxa de juros aplicada naquele capital que foi aplicado, certo? Ela está sempre em porcentagem. Quanto que aquele capital vai render ao longo do tempo. E o T seguiria o período, ou seja, o tempo que aquele valor vai ficar aplicado, o tempo que eu vou demorar para pagar uma dívida ou um empréstimo, certo? E esse período pode ser em dia, mês, ano, bimestre, ok? Então essa seria a fórmula do juros. Aqui eu tenho a fórmula do montante, tá vendo? Seria o que? Esse M, então ele significa montante. O que seria montante? Montante é o valor final. Lá no final da minha operação, aquele valor, por exemplo, de uma aplicação que eu fiz no investimento, o valor final que eu retiro lá do meu investimento seria o montante. Eu fiz um empréstimo. Lá no final, quando eu acabo de pagar o empréstimo, que eu vou pagar um valor a mais, aquele valor final que eu paguei no meu empréstimo seria o montante, tá? Então essa é a diferença, guarda. O capital é o valor inicial, que inicia meu investimento, e o montante é aquele valor final, certo? Tá vendo que aparece o C aqui também? Então esse C seria o capital, que é o valor aplicado, que a gente já viu anteriormente, e o J é de juros, certo? E aqui no final eu tenho a fórmula mais completa, que você tem as mesmas letrinhas que a gente já viu, né? O M ele é de montante, o C é de capital, o I é de taxa e o T é de período, ok? Então essas três fórmulas são o que a gente utiliza para resolver os problemas de juros simples, ok? Então é bom guardar o que significa cada letrinha aqui, porque na hora que a gente fizer a leitura do problema, a gente vai separar esses dados para poder aplicar na fórmula. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Um capital de R$ 1.200 é aplicado em regime de juros simples por 3 anos, a taxa de 1% ao mês. Qual os juros dessa operação? Então vamos lá, vamos separar os nossos dados. Um capital de 1.200, então o capital é o C, então o meu C eu sei que vale 1.200. É aplicado em regime de juros simples por 3 anos. 3 anos seria o período, né? Então é o meu T, então T de 3 anos. Há uma taxa de 1% ao mês, a taxa é o I, então a minha taxa será de 1% ao mês. Qual os juros? Quem que é os juros? É o J. Então o J eu não sei. Então ele vai ser a minha incógnita, é o que eu estou procurando nesse probleminha aqui. Então pensando aqui nas três fórmulas que a gente tem, ó, eu tenho o valor do C, do T, do I e o J eu preciso que esteja na fórmula. Olha, seria essa primeira aqui, certo? Então essa fórmula que eu vou utilizar para resolver esse problema. Então aqui vamos já aproveitar para ver umas coisas que são muito importantes. Veja que o meu tempo aqui, ó, o meu período está em anos e a taxa está em meses. Isso aqui é importante antes de começar a resolução, que elas estejam coincidindo, ou seja, se o meu tempo está em anos, eu preciso que a taxa esteja em anos, ou vice-versa, certo? Se aqui tiver em mês, aqui tem que ser em mês, ou seja, elas têm que coincidir, tem que ser a mesma. Se não tiver igual, a gente transforma. Como? Vamos lá. Então, já que ele está me dando 1% ao mês, vamos transformar esse anos aqui em meses. Eu sei que um ano tem 12 meses, ou seja, 3 anos vai ser 36 meses, certo? Então, aqui que eu vou trabalhar. Então, agora eu tenho meses com meses, tá? Então, prestar muita atenção nisso aqui, certo? E a porcentagem aqui, a minha taxa, veja que é de 1%.
Para poder jogar na fórmula, ela tem que estar sempre em forma decimal, ok? Então eu não posso jogar o número 1 ali, eu tenho que passar isso aqui para a forma decimal. Como é que eu faço isso? É só pegar e transformar essa porcentagem na forma de fração. Ó. 1% seria a mesma coisa de 1%. Ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um vídeo que ensina só essa parte de porcentagem, de fazer essa conversão, ok? Então, 1% seria o quê? 1 dividido por 100 é igual a 0,01. Então, 1% na forma decimal é 0,01. Então, eu sempre tenho que fazer esse processo aqui na minha taxa. É esse valor que eu vou jogar na fórmula. Então, como é que vai ficar lá? Ó? J é igual... O capital é 1.200 vezes a taxa, que é 0,01, vezes o tempo, que é 36 meses. Então, meus juros é igual, agora é só resolver essas continhas. 1.200 vezes 0,01 é igual a 12 vezes 36. Meus juros é igual, 12 vezes 36 é 432. Ou seja, os juros que eu vou ter nessa operação é de R$ 432, certo? E se agora eu perguntar qual que é o montante que eu vou ter nessa operação aqui? Qual que é o montante, ou seja, qual que é o valor final que eu vou ter quando terminar esse prazo de 3 anos? Então o montante está aqui a fórmula, o montante é igual ao capital mais os juros. Então M é igual, qual foi o capital que foi investido lá aplicado? 1.200, mais os juros, quanto que é os juros? Acabamos de calcular, eu vou ganhar R$ 432. Então o meu montante, o meu valor final vai ser de 1.200 mais 432, que vai dar R$ 1.632, ok? Mais um exemplo, Jorge emprestou R$ 500 para seu irmão, em regime de juros simples. Eles combinaram uma taxa de 4% ao mês. Ficou acertado da dívida ser paga em 3 meses. Após esse período, o irmão de Jorge deverá pagar qual valor? Então vamos lá, Jorge emprestou R$ 500, ou seja, R$ 500 é o valor inicial da operação. Ele está fazendo um empréstimo para o irmão dele. Então o empréstimo está iniciando em R$ 500. Quem que é meu valor inicial? É o capital. Então meu C é igual a R$ 500. Em regime de juros simples, eles combinaram uma taxa de 4% ao mês. Então, o meu I aqui é 4%. Lembrando, para passar para decimal. Então, vou fazer 4%. 4 dividido por 100 dá 0,04. Ele ficou acertado de pagar essa dívida em 3 meses. Ou seja, o período aqui, o meu T, é de 3 meses. Após esse período, o irmão deverá pagar qual valor? Ou seja, após esse período, lá no final. O que é no final mesmo? A gente chama de montante, ou seja, o meu M. Meu M eu não sei, certo? Então já veja aqui que nos meus dados está beleza. Veja lá que na taxa está ao mês e meu tempo também está em mês. Então aqui eu não preciso mexer em nada, já está tudo mensal. Então já está tranquilo para jogar na fórmula. Qual fórmula que eu vou utilizar? Veja que eu tenho o M, o C, o I e o T. Ou seja, seria a fórmula mais completa aqui, certo? Então vamos colocar a nossa fórmula aqui do juros simples, vamos substituir. O M, eu não sei o valor, é o que eu quero encontrar, então vai continuar sendo o M, igual, o meu capital é R$ 500 vezes, abre parênteses, 1 mais a minha taxa, substituindo é 0,04, vezes o período que é 3 meses, fecha o parênteses. Agora é só resolver essa expressão, né? A gente sabe que tem que resolver o que está lá dentro do parênteses primeiro. Meu M é igual 500 vezes, abre parênteses. Aqui dentro tem uma soma, uma multiplicação, resolve a multiplicação primeiro. 1 mais 0,04 vezes 3 dá 0,12, fecha parênteses. Montante é igual 500 vezes 1 mais 0,12 dá 1,12. Meu montante é igual 500 vezes 1,12, 560. Ou seja, lá no final, o irmão de Jorge deverá pagar R$ 560 pelo empréstimo, ok?